Amém? Bom, oficialmente, Shalom a todos. Agora a equipe está formada. Parabenizar os que se envolveram no projeto. Cada um trouxe dentro daquilo que pesquisou, que estudou, que conseguiu assimilar em tempo hábil de apresentação. Acredito que se houvesse mais envolvimento desde o início da proposta, haveria uma desenvoltura melhor. Deixar as coisas para a última hora, fazer correndo, vou lançar aqui. Foi muito citado aí João 1,17. A ênfase acerca do apedrejamento do adultério. Talvez o fato da mulher adúltera estar em evidência em João 8. Isso aí salientou a questão de aplicação do antigo e o novo, com uma forma de ponte, o elo de ligação. Veja bem, isso é para despertar todos vocês mesmos a importância de ler, meditar nas Escrituras. Pelo menos uma vez por ano, ter o hábito de ler ela toda. Isso vai agregar muito na questão da interpretação de muitos contextos lá dentro, porque nós observamos aí, o quanto que a comunidade dos evangélicos não tem uma saúde bíblica, não tem hábito de meditar na Escritura, vendo os princípios do autor, mas tem o hábito de meditar nas Escrituras, vendo a própria perspectiva e satisfação pessoal. Você observa isso quando nós observamos que existem as caixinhas de promessa. Você só vê texto bom. Só mensagens, de cunho antropocêntrico, onde há distorção do texto, e uma aplicação que serve, torno a dizer, como morfina. Esse texto que eu preciso, tomei posse, Deus mesmo, porque eu estou passando, as coisas que estão acontecendo, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Deus é comigo. Eu estava observando que todo conteúdo que eu lanço no YouTube, eu lanço no Stories, eu também lanço ele no Facebook. E num dado momento tem uma página no Facebook lá que aparece lá ao vivo, agora. E aí tinha uma profetisa, assim por dizer, com mais de 1.500 seguidores. E ali ela tem a mensagem lá do WhatsApp dela, o telefone, e ela envolvida em línguas estranhas, língua esquisita, e aquela parecendo um judeu lá no Muro da Alimentação. E aí que Deus está falando para você sentir a presença dele agora, e como ele vinha naquela, e as pessoas lá mandando mãozinha, aquela coisa toda. A alma do ser humano está carente, e não vai ser nessas coisas aí, nessas novidades do mercado da fé, em que elas serão supridas. Nós somos um corpo, cantamos um corpo assim bem ajustado, mas um corpo cheio de chagas, feridas, em alguns
leprosos, porque não tem nem mais sensibilidade ao toque. E o que está acontecendo com a igreja da atualidade? Ela está buscando status, ela está buscando título. As pessoas querem ser reconhecidas, elas querem ser vistas, elas querem ter seguidores, elas querem que as pessoas as enxerguem como alguém espiritual pelo que elas oferecem. Eu ouvi uma máxima de que dê às pessoas o que elas querem e elas vão te aplaudir. Dê o que elas precisam e elas vão aplaudir a outros. E é o que acontece na igreja da atualidade. As pessoas querem se identificar como espirituais nos dias de culto. Observe uma pessoa sem cultura bíblica. Ela vai falar tudo o que você quer ouvir, mas não vai te dar o que você precisa. Observe. Ela vai falar tudo o que ela pensa ou as experiências dela, mas ela não vai passar o evangelho, porque ela não tem. Então ela vai fazer de tudo que você sinta alguma coisa, pela força, pelo grito, pela insistência, mas você não vai receber nada que realmente venha preencher você de forma espiritual. É como se eu estivesse tirando as coisas da terra, querendo inseri-las no mundo espiritual, para que você seja suprido. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, o erro foi dos nossos antepassados. Foi das pessoas que não deram continuidade ao que homens como George Whitefield, Savonarola, Jonathan Edwards, John Hus não continuaram com o mesmo legado. Eles pararam no tempo. Se você lê a biografia de John Knox, você vê que uma pessoa assim, insistente, devota na oração. O objetivo dele era almas. Eu sei que isso vai causar muita perplexidade, mas tem que ser dito. As pessoas fazem campanha, até na página do Facebook também, já observei essas coisas, campanhas de libertação, campanha de cura. Então, assim, as pessoas colocam um rótulo e fazem um culto onde Deus é obrigado a fazer aquilo, porque senão eu vou ficar mal com a igreja, vou ficar mal com as pessoas que vierem. Aí você sai convidando pessoas para participar daquele culto onde haverá libertação, haverá cura. Mas as pessoas nem sabem qual é o conceito da libertação. Acho que o problema da libertação é demônio, e não é. Isso aí é o menor dos males, é os demônios. Mas o maior dos males são as questões não resolvidas lá dentro da alma. Mas como nós crescemos, como a Sandra disse aqui, desde quando ela se converteu, ela aprendeu que a lei foi abolida. Eu também. Entendemos que o negócio agora é graça. Mas quantos não tinham informação sobre o conceito da graça através da lei? Até o Davi questionou. Eu assisti num vídeo lá, estava revendo. Quer dizer então que a pessoa estava sendo apedrejada, morrendo, ela estava salva? O pouco ele não fala, que absurdo! Que ofensa à minha inteligência! O pouco ele não foi pedra, né? O pouco não foi apedrejado. Aqui não tinha nenhuma. Mas também comigo que é um choque de realidade quando as escrituras nos confrontam. Aí você observa por que esse ambiente nosso. Observem, meditem, a maioria das pessoas que não participam de um tratado discipulado desse é porque eles têm medo de serem confrontados com o velho ensinamento
que eles tiveram e descobrir a verdade por intermédio da revelação. Porque a revelação, ela choca. A revelação, ela causa perplexidade e espanto. Não é? Você ser revelado que a pessoa que está sendo apedrejada está sendo salva. Que absurdo! Mas eu fico feliz pelo envolvimento de vocês. Nós vamos trabalhar muita coisa ainda e hoje nós vamos entrar num ponto que é a lei como forma de aio. A lei, ela tem um propósito, né, de tutor, de condutor, né, de percursor dos homens. A lei, uma das coisas importantes de você enxergar na lei é exatamente essa pessoa. Você pode vê-la como uma babá. E você enxerga as pessoas como crianças. Eu não lembro onde foi que eu postei sobre honra versus obediência. Você exige... Hã? Foi, né? Você sabe que a obediência, você tinha falado que não tinha como... como é que fala? Não tinha como cobrar a obediência se não havia quem ensinasse. Se fosse isso, tipo uma coisa assim. Não sei se foi bem assim, não. Mas veja bem, a obediência, você cobra ela de criança. Lembrei. Do adulto, você exige, você cobra, não é que você exige ou cobra, né? Você espera honra. Quando o filho diz, como a Bíblia diz, filho, obedeceis aos vossos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Está falando da fase da infância, da mocidade. Então, quando diz, filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, aí ele está dizendo a fase adulta. Porque enquanto a criança debaixo da vara dos pais, ela deve obediência, mas quando ela atinge a idade da maturidade, ela responde por si mesmo, ela deve honra. Já não é questão mais de você cobrar obediência, você reivindica a honra. E se ela não aprender a obedecer, ela não vai aprender a honrar. Mas deu para entender até aí? Então, a lei, ela conduzia o povo de Israel, era como se uma babá cuidando de uma criança, para que ela não ultrapassasse os limites dela. E a lei tinha que dar uma resposta para Deus, assim como a babá tem que dar resposta para os pais. É como se, na analogia, é o seguinte: os pais colocam uma babá para poder cuidar daquela criança e estabelece princípios e normas ali que a babá deve manter a criança dentro daquele legado. A criança, com o passar do tempo, convivendo mais com a babá do que com o pai, com os pais, no determinado momento a babá terá de prestar conta aos pais acerca da conduta daquela criança. E os limites que ela estabeleceu, se foram ultrapassados, se não, o que ela fez durante o dia, etc. Assim também a lei. A lei teve que prestar conta para Deus daqueles que ultrapassaram ou não suas leis. Olha, eu falei com ela para não matar, e ela matou. O que você fez com ela? Eu falei, eu a puni, eu a corrigi, eu a disciplinei. Como? Eu falei, eu apedrejei ela, eu cumpri a lei, cumpri a regra, cumpri o seu estabelecimento, seus princípios. Eu falei, então você cumpriu aquilo que eu te passei? Sim. Então, essa aqui é a analogia acerca da lei, do povo e Deus. Quando vai passando o tempo e a pessoa vai compreendendo os princípios da lei, e o que ela estabelece dentro da sua proposta, aí já não há mais um peso, nem aquela sujeição forçada, para eu tenho que cumprir a lei. Agora a pessoa já faz ela pela honra, porque ela compreendeu que aquilo é bom. Quando você compreende que a lei é boa, você cumpre o exercício dela pela honra, não é pela obediência às punições que ela trará,
pela sua quebra, por exemplo. Você quebrou a lei, quebrei a lei, agora vou ser apedrejado, agora vou ser punido. Não. A pessoa que ela compreende o propósito da lei, ela não faz mais pela obediência, ela faz pela honra. Se você compreende o que a Escritura te ensina, você não faz ela pensando na obediência, você está na maturidade de transmitir honra, fazer pela honra. Então, quando quem quer que seja, fica cobrando demais obediência, é porque ela não soube passar o princípio da honra. Então você está sujeito pela obrigação, mas o seu coração está rebelde contra tudo aquilo que te é ensinado. É aí que mora o perigo. Porque quando você decidir que não quer obedecer mais, você se rebela. Você não quer sujeitar mais, então aquilo para você não tem mais valor nenhum. E é por isso que gera muita divisão. Olha, pastor, eu estou saindo da igreja porque Deus me chamou aí para o ministério aí, eu senti que é a minha hora, então estou saindo. Então a pessoa que sai da igreja, vai e abre outra, poxa, você deixou de ser uma bênção ali dentro, você deixou de ser uma referência ali, salvo se realmente o Pai te chamou para outro lugar. Agora, se o Pai te chamou para fazer a vontade dele no outro território, aí já não entra uma questão de divisão. Eu vou sair da igreja, vou abrir o ministério. Não. Então você está sendo chamado para cumprir um propósito de Deus no outro lugar. E qual o problema de estar ligado ao mesmo ministério, à mesma congregação? A pessoa está buscando independência. Ela não está disposta a se sujeitar. Ela já está autossuficiente demais. Era como um filho pródigo, me dá a minha parte que eu vou embora. Eu vou viver na minha vida. Por isso que tem muita igreja rachada, muito ministério rachado. Por quê? Não há honra. Chega uma hora em que o pai, quando ele começa a cobrar do filho, faça isso, faça aquilo outro, ele vai ficando desgastado. Nossa, de novo, fazer isso de novo. Nossa, que chato, hein? Novamente, faz isso, faz aquilo. A pessoa tem que ser ensinada, quando ela fazer pela honra. Olha, eu aprendi, agora eu vou fazê-lo pela honra, porque eu fui ensinado. É diferente quando você faz pela imposição. Tudo que você faz pela imposição, você não faz bem feito. Tudo que você vai fazer pela obrigação, você vai fazer de qualquer maneira. Você vai fazer, sim, conscientemente vou fazer, mas eu não queria fazer. Mas quando você segue o princípio da honra, você faz com alegria. E nem com felicidade, com alegria. Com liberalidade na alma, no espírito. Isso reverbera na eternidade. Por quê? O diabo, Satanás, o adversário das nossas almas. Vou falar na tradução, não vou falar nos termos bíblicos, não. Vou falar na tradução. A palavra diabo significa o quê? Acusador. A palavra Satanás significa o quê? Adversário. Abaddon e Apolion? Destruidor. Então, quando o destruidor vem, quando o adversário vem, o acusador vem, a proposta dele é que essas coisas sejam lançadas dentro de nós. Por isso que é importante nós compreendermos o que a lei, ela nos instrui, ela nos ensina, para que então, sujeitos a esses princípios, nós tapamos todas as brechas. Um monte de gente aqui, ó, não dá para ficar falando, gente, tem que fazer isso. Fica até chato. Nenhum adulto gosta de ser chamado a atenção, mas tem hora que você tem que pegar ele, acorda, filho. Até quando eu quero desse jeito aí? Amadurecer, responsabilidade, princípio de honra. Outra ocasião nós falaremos abertamente sobre isso, mas espero que vocês tenham entendido o conceito dos filhos, a babá e o pai. Porque é o melhor conceito de definição acerca da lei, a obediência a ela e a honra a ela. Gálatas capítulo 3, verso 19, depois verso 21 e 25. Vamos ler de novo então. Por que então a lei foi dada? Foi dada paralelamente a promessa para mostrar ao povo dos seus pecados. Mas a lei
foi designada para durar somente até a vinda do Filho que havia sido prometido. Havia um conflito entre a lei de Deus e as promessas de Deus? Absolutamente não. Se a lei pudesse nos dar uma vida nova, nós poderíamos ter sido feitos justos diante de Deus obedecendo-a. Mas as Escrituras declaram que todos nós somos prisioneiros do pecado, para que recebamos o cumprimento da promessa de liberdade que Deus fez somente crendo em Jesus Cristo. Antes de o caminho da fé em Cristo estar disponível para nós, fomos colocados sob a guarda da lei. Fomos mantidos sob custódia preventiva, por assim dizer, até que o caminho da fé fosse revelado. Deixe-me dizer de uma forma diferente: a lei era nossa guardiã até Cristo vir. Ela nos protegia para que pudéssemos ser feitos justos diante de Deus através da fé. E agora que o caminho da fé veio, não precisamos mais da lei como nossa guardiã. Essa aqui é a tradução da Nova Vida. Eu sou muito aquém dessas traduções, mas ela pôde trazer de uma forma uma linguagem mais categórica, né, da nossa realidade atual. É como se fosse uma pregação na interpretação do texto. Mas a lei, ela serviu exatamente isso, como guarda. Nos conduzia. Vindo Cristo, não é que a lei foi abolida, como nós ouvimos pela maioria dos evangélicos, os que confessam a fé. Na verdade, a lei, ela simplesmente diz: olha, agora eu estarei com vocês, mas sob a jurisdição dele. É como se estivesse apontando para Cristo. Ou seja, eu continuarei com vocês, mas agora quem está à frente de tudo isso é Ele, Jesus Cristo. Nós vivemos isso porque o Pai inseriu em nós pelo Espírito. E isso que é algo maravilhoso, né, de evidenciar. Agora, quando você compreende o aio através da lei, e que ela apontou para nós, que foi a graça, uma vez que você encontrou a graça por detrás da lei, ou dentro da lei, e como você compreendeu como que a graça está operando junto com a lei, a fim de que houvesse sempre redenção. A pessoa que era apedrejada, o que saía de dentro dela à medida que ela era ferida? Sangue. E a Bíblia diz que o sangue é vida. E não há purificação sem derramamento de sangue. É um dos fatores que está envolvido aí, a lei. Agora nós vamos falar sobre efeitos da graça. Ok? Notaram? Depois do que eu estou passando aqui, eu vou repassar, tá? Agora toda a matéria que nós estamos estudando aqui, eu vou mandar no grupo lá para vocês estarem aí lendo depois. Bom? Nós temos as partes mais importantes, que vocês já sabem conveniente anotarem, tá? Para depois vocês estarem alinhando aí com o que vai ser postado lá no grupo lá. Até para poder interagir também, né? Os efeitos da graça. Embora abordamos a lei nas entrelinhas acima, esse será um outro assunto a ser tratado mais à frente. Agora, quais são os efeitos da graça na vida daqueles que confessaram sua fé em Jesus Cristo? Pai, que aqueles que assistirem esse vídeo, ouvirem essa mensagem, compreendam na íntegra o que a sua graça nos tem proporcionado e sejam sensibilizados dentro dela e assim possam passar isso adiante e compreendam na íntegra, na profundidade, na amplitude e plenitude o que ela representa em nós. Atenção, é importante ressaltar que a graça não anulou a lei,
na verdade, ela cumpriu seu propósito em Cristo, removendo-a das pedras para o coração dos filhos de Deus. Leia, medite e compreenda esses textos a seguir. Primeiro, Hebreus capítulo 10, versos 16 e verso 17. Pode anotar. Depois nós vamos ler todos juntos aí. Hebreus capítulo 10, versos 16 e verso 17. Acharam já? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Ele removeu as leis da pedra de onde foram escritas e as escreveu no coração. Já parou para meditar? Por que remover das pedras e escrevê-las no coração? Então, quando eu falo que foi escrito em pedras, falo que você tem que olhar para frente, para quem está diante de você. Mas, removendo ela das pedras e escrevendo no coração, você vai olhar para onde? Para dentro. Nas leis escritas na forma de pedras, você olha para fora. Nas leis escritas no coração, você olha para dentro. Então você não trabalha só com as obras, você trabalha com as intenções. A lei, ela punia a prática. A graça, a lei escrita no coração, ela condena a vontade, a intenção impura. Então por isso que a lei foi escrita nos corações, porque ela vai trabalhar na sua consciência. Então se você olhar, desejar, pecou. Se você desejar a morte ou o mal de alguém, já pecou. Se você desejar roubar, já roubou, já pecou. Porque a lei está escrita dentro do coração, da alma, e ela está te policiando as suas vontades. Por isso que hoje a pessoa, ela vai fazer alguma coisa, ela pensa, alguns nem pensam, né? Se vai fazer ou não. Porque há uma lei no coração, uma lei na consciência, e ela policia. A nossa lei, por exemplo, se você for pego cometendo delito, você vai ser punido. Mas se você apenas tem a vontade de fazer, mas não fez, a lei, ela não pode punir você, as nossas leis. Já essa lei escrita no coração, você desejou, você tentou, você designou do seu coração, você já pecou. E nisso, a porta estreitou. Por isso que ele removeu das pedras e escreveu no coração. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por filho. Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Então, tudo está dentro do propósito de trabalhar os nossos desígnios, nossas vontades, o nosso interior. Se isso não for trabalhado, nós estamos correndo
sérios perigos. Compreende o porquê da importância da mensagem, da pregação, não só da pregação, mas do ensino. A pregação não é para nós, gente. A pregação não é para vocês. A pregação é para quem vive na prática do pecado. Aí você pode estar pensando, misericórdia, heresia, a pregação não é para nós. O que cabe, quem lembra, né? Já falei sobre isso, o Evangelho é loucura para quem ouve. 1 Coríntios 1:21, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação é uma trombeta que você toca, né? É um alarido. A pregação é para causar a pessoa um despertamento. Suponha que a sua casa está pegando fogo, você está dormindo, como é que a pessoa chega lá e te chama? Está pegando fogo, levanta. O quê? A casa está pegando fogo, vambora. Se a casa está pegando fogo, como é que ela chega? Cara, acorda, a casa está pegando fogo, aquilo está tudo caindo, o céu está caindo. Então, é um alarido, é uma trombeta. Esse é o propósito da pregação. O pecador veio para a igreja, ouviu falar que Jesus Cristo morreu na cruz e que o pecado ele foi condenado e que a pessoa que vive na prática do pecado ela tende a perecer, e por aí vai, dentro desse teor. Você não amacia a pessoa que está no pecado, não, gente. Daí você vai ser um poço de arrogância também dizer para a gente, né? Mas você vai trazer a realidade dela, gerar conflito. As pessoas parecem ter medo de pregar o evangelho, que tem medo de perder a amizade, que tem medo de ofender a pessoa. Ela já está ofendida, ela já está morta.